Hoje venho falar de um assunto um pouco delicado, que é o luto. Fazer assim uma reflexão sobre se nós aceitamos falar sobre o luto, sobre as etapas do luto, sobre o que nós sentimos, se nós lidamos com isso ou se nós simplesmente negamos tudo. Negamos o que sentimos, negamos falar sobre o assunto, negamos absolutamente tudo. Eu vou fazer aqui um pequeno resumo. Em 1994, Kübler-Ross, psiquiatra, sistematizou as etapas do luto no que toca ao processo psicológico, não é? Em 5 estágios. Então, o primeiro é o estágio do choque ou negação, que é quando há o impacto da notícia. Quando recebemos a notícia da morte de alguém, não é? Há sempre a tendência a negar, a não querer falar, a não querer sentir, a não querer lidar com o assunto. Depois vem o estágio da raiva. E a raiva, não necessitamos de entrar em muitos pormenores, porque a raiva pode ser direcionada à pessoa que partiu, porque imaginemos assim, eu posso sentir que aquela pessoa partiu e deixou-me só. Ou posso sentir que raiva de mim mesma porque não consigo lidar com a situação, com a ausência dessa pessoa. Enfim, existem muitas formas de sentir raiva e cada pessoa sente do seu jeito. Depois vem a fase da negociação ou barganha, que é quando nós não aceitamos a morte. Ou seja, ao não aceitarmos, nós vamos sempre arranjar uma negociação ali. Pensamos, se isto tivesse acontecido, se eu tivesse feito isto, aquilo não teria acontecido. Se não tivesse ouvido, por exemplo, uma negligência, se eu tivesse chegado a tempo, se eu tivesse... Não. Depois vem o estágio da depressão, que é quando a pessoa faz uma profunda reflexão sobre a vida. E nessa profunda reflexão costuma vir muito a tristeza, a solidão. Muitas vezes a pessoa acredita que a vida não faz mais sentido, não é? Sem aquela pessoa, sem a presença física dessa pessoa. E esse estado é extremamente delicado, não que os outros não sejam, mas é um estado que pode levar a pessoa a estados depressivos muito, muito profundos. E depois vem o estágio da aceitação, superação, que é quando a pessoa realmente entende que tudo faz parte de um processo e que existe o tempo de vida, não é? Do nosso corpo físico e depois ele para de funcionar. E que a morte faz parte desse processo. Então, quando a pessoa começa a aceitar isso em si, começa a haver esta superação, esta aceitação e algumas melhoras significativas na forma de lidar com isso. E eu trago-vos este pequeno resumo, esta pequena reflexão, para que se questionem se, de facto, vocês lidam com o luto. Se permitem falar sobre isso, sobre o que sentem, sobre como lidam ou não com isto. Deixo aqui uma pequena recomendação. Se estiver muito difícil, peçam ajuda. Não acreditem que têm que passar por tudo sozinhos. Não acreditem que são super fortes e que está tudo bem e que vão superar isto, porque por vezes não é tão simples quanto parece. Existem pessoas que, por exemplo, ao fim de 5 anos já superaram e conseguem levar a vida adiante, mas existem pessoas que, por exemplo, estão 20 anos no automático a negar uma realidade porque não querem lidar com ela, mas um dia a conta vem. A conta vem. E às vezes vem bem puxadinha. Então, se sentirem que está difícil, peçam ajuda. Falem sobre isso. Existem várias formas, mas falem com alguém, peçam ajuda, não tentem atravessar por essa fase toda sozinhos. Ou melhor, por estas fases todas, por estas etapas. Peçam ajuda.